Amor, você sabe que essa loja sempre foi meu sonho, né? Mas eu queria dar mais um passo, ampliar. Mas não temos dinheiro, né? Ué, vamos pegar crédito. Só que tem tanta oferta e eu fico inseguro. Eu preciso de orientação. É isso. O Sebrae vai me orientar. Na hora de dar o próximo passo, acredite e conte com a orientação do Sebrae. Bom dia a todos e todas. Então, para abrir esse dia, eu gostaria de chamar ao palco a gestora nacional de moda do Sebrae, Camila Merli, a secretária executiva da Comissão da Moda da cidade do Rio de Janeiro, Amanda Mendonça, e a gerente de sustentabilidade e inovação da ABIT, Camila Zelezoglu. Eu acho que a gente pode começar com o vídeo do Rodrigo Quick, que é o diretor do Sebrae Nacional e que não pôde estar aqui com a gente, mas mandou uma mensagem. Então, eu vou pedir para soltar o vídeo do Rodrigo, por favor. Falar de sustentabilidade na moda vai muito além da sustentabilidade nos processos, né, com a economia circular, a questão dos resíduos, a questão da energia empregada, ou seja, todo esse tripé que a gente tem nas relações humanas, isso já é importante. São milhões de negócios, milhões de postos de trabalho, relações com parceiros, mas a moda tem uma característica. Poucos setores passam uma mensagem tão forte e ajudam a posicionar e mudar a mentalidade das pessoas. A moda faz isso. Então, no momento que a gente alcança toda a cadeia de suprimento, os insumos utilizados, na época que nós temos a discussão, não é, dos produtos, dos orgânicos, do desenvolvimento local, das culturas tradicionais, das pequenas comunidades, das práticas culturais que muitas delas estavam sendo perdidas e a moda resgata. Quando a gente traz isso, a moda revela os nossos biomas, revela a nossa cultura, as nossas tradições, o traço da nossa gente. Então, a moda leva adiante essa mensagem da sustentabilidade, muito além de ser ela uma praticante da sustentabilidade. Então, é com esse olhar que o Sebrae está aí, nosso querido representante, professor Walter Rodrigues, que atua conosco, por exemplo, lá na Amazônia, num piloto lindíssimo da bioeconomia, e que seguramente, melhor do que ninguém, é capaz de traduzir isso no dia a dia do Sebrae, no dia a dia da moda, e mostrar o espaço enorme que nós temos para trabalhar juntos. Lembrando, o Sebrae está no Brasil inteiro, trabalha para vocês. Sucesso para vocês, contem com o Sebrae. Obrigada, Bruno, por ter entrado aqui com esse vídeo. Agora eu vou passar a palavra para a Camila Merli, que é representante do Sebrae Nacional, ela é gestora nacional de moda e é a pessoa que sempre está em contato com a gente, o nosso apoio muito grande dentro do Sebrae, para que o Sebrae esteja aqui com a gente. Camila, queria te agradecer e passar a palavra para você. Obrigada, Yami. Eu que agradeço. A gente está muito contente de estar aqui e de poder estar junto com vocês, né? E de juntos construir uma história nessa pauta. Queria cumprimentar aqui, né, as minhas parceiras de palco. E a todos vocês, um bom dia. Rapidamente, para complementar a fala do nosso diretor, eu queria só trazer aqui alguns pontos, né? Vocês sabem qual é o número de empresas hoje no Brasil que compreendem o nosso universo dentro da moda? Falando aqui de indústria, comércio e serviços. Hoje nós somos mais de 2 milhões de CNPJs no Brasil. Desses 2 milhões de CNPJs, nós temos 98% de pequenas empresas. Então, 98% são público do Sebrae. Né? Isso só dentro da moda. Isso representa o tamanho do nosso desafio. Isso representa o potencial que a moda tem de fazer mudanças dentro do nosso país, dentro da economia, né? E muito dentro da sustentabilidade, né? Dentro da economia circular.
Então, é dessa forma que o Sebrae ele vê o desafio, né? Com um potencial de atender essas pequenas empresas, apoiando no seu crescimento, ou melhor, apoiá-las a crescer, a inovar, a serem competitivas. Em um mundo onde a indústria, o comércio e principalmente o consumo, ele se torna cada dia mais exigente e consciente. Então, da mesma forma que o meu diretor falou aqui, né, eu volto e reforço o convite. Hoje nós participamos aqui da agenda com um painel às 15 horas, né, onde o nosso querido Walter Rodrigues, representando o Sebrae e também a Sintecal, vai falar de um projeto super interessante que a gente está desenvolvendo especificamente na Amazônia, mas a gente trata sobre os biomas do Brasil. O Sebrae vai até o bioma, né, e por meio do empreendedorismo e da bioeconomia, consegue transformar aquele território, desenvolvendo produtos e processos por meio do design. Então, ele vai apresentar quais são os resultados deste projeto que a gente desenvolveu no território de Santarém, Belterra e Alter do Chão. Então, fica aqui o convite. Mais uma vez, eu queria agradecer muito, né, e parabenizar por esse evento. E, Amê, contem sempre conosco, REF, né, contem conosco, contem com o Sebrae, porque essa causa, né, a causa da sustentabilidade, também é a nossa causa. Obrigada. Obrigada, Camila. Que bom. Saber que a gente pode contar com o Sebrae, né? Da mesma forma que a gente conta com a BIT desde que a gente começou, né? Foi um dos nossos primeiros... primeiro, eu lembro, eu e Lili, em São Paulo, né, conversando com a BIT, dizendo, olha, vocês têm que estar nesse evento, e aí muitas portas se abriram. E, Camila, eu queria que você falasse um pouco para a gente aqui sobre como que você desse um termômetro de como está a nossa indústria passados esses 6 anos, né? Como é que você vê essa jornada que a gente está levando com a indústria? Vamos lá, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra, na verdade, estar na mesa de abertura representando a BIT em um evento que a gente estava sentindo muita saudade de ter esse encontro presencial. Assim. Reforço a importância para toda essa evolução, olhando para os 6 anos, do quanto foi relevante para os avanços que a gente tem hoje em termos de discussão e colaboração no setor, os encontros presenciais, né? A gente viveu uma pandemia no meio disso e os desafios de financiar encontros de colaboração e de troca presencial têm sido cada vez mais desafiadores, né? Então, a importância das grandes organizações aqui apoiando com investimentos momentos como esse. Então, é um convite para todos nós aproveitarmos muito esse momento de troca aqui com pessoas incríveis que eu também já estou conhecendo, alguns já conhecidos, mas fazendo conexões muito importantes para a gente avançar. Falando em termos gerais, né, acho que só para contextualizar, a gente está falando de uma indústria muito relevante para o PIB nacional e para a geração de empregos, né? A gente está falando do 2º maior empregador da indústria de transformação no Brasil, 1,3 milhão de pessoas relacionadas diretamente com essa cadeia. Quando a gente fala da cadeia da indústria têxtil de confecção, claro que o nosso foco aqui vai ser falar sobre a moda, mas a indústria têxtil nacional também tem muita aplicação técnica, né, em materiais que vão para a construção civil, para o agronegócio, higiene pessoal. E a gente tem uma característica aqui no Brasil de ter presente todos os elos da cadeia. Por mais que a gente tenha alguns furos ainda em produção de alguns segmentos, é uma característica muito própria de Brasil, né? Então, a gente tem muitas possibilidades de fazer diferença e de mostrar para o mundo as soluções que a gente precisa persistir, né, para entregar uma cadeia que é ambicionada hoje pela sociedade em geral. E eu gosto de falar também que a gente representa a indústria, né, e o varejo, que tem marcas que estão também na produção e no mercado com a gente, mas o ecossistema de moda é muito maior. E eu acho que o potencial desses encontros é a gente se conectar esses mundos, né? A indústria ela precisa de produtividade, de agilidade, de volume, de escala, dentro do modelo linear que a gente conhece desde lá atrás da Revolução Industrial, que essa indústria foi pioneira nesse processo. Para a gente transformar tudo isso, a gente precisa de colaboração e olhar
para isso que a gente está vendo um pouco aqui em termos de exposição, né, de quem está fazendo moda autoral, de quem está no ecossistema, no território, e as conexões, inclusive, com startups que têm agilidade para fazer transformação. Eu acho, Yamê, olhando para a perspectiva que você pediu, que ainda que seja, vamos supor, né, difícil interferir nessa roda gigante, né, morosa, que é a indústria, que é grande escala, ainda que a gente tenha como majoritários pequenos e médios negócios também no setor, e a gente tem 400 mil microempreendedores individuais atuando nesse setor, eu acho que essa conexão desses diferentes mundos é o que vai propiciar o Brasil ser referência mesmo nas transformações que a gente quer ver, né? Porque as dinâmicas de comércio que existem fora, a Europa tem avançado em termos de regulamentação para esse tema da agenda de sustentabilidade, mas a gente está falando de uma indústria, né, um consumidor, um grande consumidor, e uma indústria em outro território. E aqui a gente tem consumo e produção no mesmo território, falando a mesma língua, isso faz bastante diferença. Então, a gente tem oportunidades que a gente tem visto já o ímpeto das pessoas que trabalham nessa agenda de fazer coisas relevantes avançarem, estruturantes, e eu acho que a gente precisa estar olhando para as pessoas, a gente está com desafios de mão de obra nesse cenário atual, mas esses desafios que vão poder ressignificar o que a gente quer para essa indústria, como a gente vai aderir inovação e tecnologia, mas sempre tendo em mente que toda inovação que a gente criar agora precisa estar no cerne da agenda de sustentabilidade, senão a gente não vai conseguir fazer esse movimento ser da forma que a gente quer. E precisamos persistir. A gente tem o anseio de fazer essa virada rápido, mas não é rápido. Então, a dedicação de todos nós, diária, nas discussões, em conversar, colaborar, é fundamental para a gente fazer os avanços acontecerem. Então, chamo o pessoal para relações mais justas comerciais, entre as pessoas, entre os trabalhadores e a indústria, e um olhar atento a quem está fazendo diferença em pequena escala para a gente ver como consegue escalar esses movimentos. Acho que é um pouquinho disso que eu queria trazer para essa abertura e feliz da gente estar aqui. Quero aprender muito e aproveitar e trocar aqui ao longo do dia com vocês. Obrigada mesmo pelo convite e pela persistência em fazer o evento acontecer. Obrigada, Camila. Eu sempre gosto de ouvir a Camila falar, porque ela dá essa noção para a gente do tamanho da nossa indústria, de quão poderosa e importante ela é para a nossa economia, de como ela é longa e difícil de ser conectada, de ser rastreada, de ser transparente, né? E eu acho que a BIT tem essa importância de tentar juntar todos esses elos também da mesma forma que o Sebrae e fazer a roda girar. E temos mulheres líderes na política, né? Isso é muito bom. Então, obrigada por vocês estarem aqui. Eu estou muito feliz com essa foto que a gente vai ter dessa abertura com autoridades. Eu já aproveito a passar a palavra para a Amanda. E quando eu conheci a Amanda, eu conheci através do Thomas Azulay, né? Thomas, eu preciso de alguém na prefeitura, porque eu quero fazer esse evento e quero estar no Museu do Amanhã. Isso tem, sei lá, 1 ano, ou quase menos isso. E aí me aparece a Amanda, essa menina super novinha. E a gente falando assim, meu Deus, é com ela que a gente vai falar, né? É ela que vai ajudar a gente. Assim, a Amanda foi incrível. Super obrigada por estar aqui com a gente, por a gente estar, né, ter aberto as portas do Museu do Amanhã, que era um grande sonho para a gente estar nesse palco. E queria te ouvir um pouquinho sobre como é para você estar aqui nesse evento com a gente pela primeira vez. Bom dia a todos e todas. Obrigada, Yamê e Lili, pelo convite, toda a equipe do Rio Ethical Fashion também. Meu nome é Amanda Mendonça, queria deixar registrado que eu pareço mais nova do que eu sou, mas eu tenho 30 anos e tudo bem, eu sou nova, mas posso passar por menos. E eu estou como secretária executiva do Conselho de Moda da cidade e eu também faço parte do gabinete da Secretaria de Cultura. O secretário de Cultura, Lucas Padilha, e a prefeitura, nós entendemos a importância da economia da moda na cidade e no país. E foi para isso que foi criado o Conselho de Moda, né, para a gente debater a construção dessas políticas públicas de forma coletiva.
Então, eventos como esse são importantes para que a gente promova o debate e desenvolva em coletivo e a partir da política. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Receber o Rio Ethical Fashion aqui no Museu do Amanhã também é muito simbólico, porque é um espaço que nasceu para a gente provocar reflexão sobre o futuro que nós estamos construindo e que hoje se torna palco de uma das discussões mais urgentes no nosso tempo, que é a relação da moda, da ética e da sustentabilidade, né? Um dos maiores sistemas que poluem o mundo todo. Então, assim, é importante também a gente ter a possibilidade de construir essa carta, né, de recomendação do setor da moda para a COP, que vai ser no Brasil, em Belém, no mês que vem, em novembro, né? E reforçar o papel do Rio de Janeiro também como um grande articulador global de agendas climáticas e culturais. Então, que seja um dia de convergência, de escuta, de ambição coletiva, e eu estou muito feliz, queria agradecer e parabéns a todos. Obrigada, Amanda.